Senhores, meu nome é Max Peckham, eu sou desenvolvedor do software Inforow, diretor da empresa Somo. Eu vim aqui falar para vocês as novidades que nós temos agora para o segundo semestre desse ano, de 2020. Estou falando do Inforow 2.0, um novo software aí que a gente está desenvolvendo. A gente vai trazer para o mercado. Através desse vídeo apresentação, vocês vão ver a prévia do software, ele rodando, e o que é as capacidades que ele vai ter e as mudanças que ele vai sofrer do aspecto técnico e até do aspecto comercial. E a gente fez isso ouvindo vocês, os usuários, as dores que vocês tinham e o que a gente pôde fazer para melhorar e ajudar vocês. Eu queria deixar já de pronto meus agradecimentos a todos vocês que já foram ou são clientes nossos e a gente agradece porque se o Inforow tem algum sucesso aí, ele é também devido a vocês. Muito obrigado. Vamos lá? Então, gente, estamos falando de um novo software aqui. Falando dos avanços técnicos, o Inforow 2.0 ele é mais amigável, mais rápido, mais assertivo e ele tem um nível de automatização muito superior à versão anterior. A gente já está prevendo nos testes, estudos de casos, que ele vai ter um rendimento de trabalho de 3 a 5 vezes superior em relação ao antecessor dele. E do ponto de vista comercial, nós não teremos mais um software travado por computador com um tempo de uso específico. Vamos ter um processamento pago por área, reais por hectare. Ele vai poder ser instalado, o software, em qualquer computador, a qualquer hora, sem limite de usuários. E o pagamento vai ser simplesmente pela área processada. Vamos falar um pouco agora do desafio da imagem para informação, do pixel para vegetação para informação final. Então, vamos dar início a esse estudo, certo? Senhores, estamos apresentando aqui para vocês o software VegID, pertencente ao primeiro integrante do novo Inforow. Este software já é conhecido por muitos que usam o Inforow versão 1.0 clássico, que tem o objetivo de extrair da imagem do mosaico uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos é extraída, os pontos representam o centro, geograficamente, o centro de massa da planta, da vegetação. Então, em uma quantidade de pixels ao redor, ele localiza esse centro de massa e marca esse ponto, essa identificação, essa coordenada. Isso tem a grande vantagem de reduzir a quantidade de informações necessárias para se restituir uma linha, uma fileira de cana, na ordem de 1000 para 1. De uma imagem de 2 GB, eu consigo gerar uma nuvem de pontos de 2 MB. E isso tem uma economia enorme, não apenas na transferência de dados, mas também no processamento deles. Vamos dar exemplo aqui das novidades e dos avanços que a gente teve nesse VegID à medida que a gente vai processando um estudo de caso que nós temos aqui, o mosaico. Inicialmente, já quero avisar que nesse novo VegID, o mosaico ele pode ser aberto diretamente nos formatos mais comuns de imagem, TIFF, ECW e até mesmo naquele clássico BIL anterior. Quando eu faço a abertura da imagem, o software, ao confirmar, ele faz uma rápida conversão dessa imagem, mas é uma conversão bem rápida, remostrando o tamanho do pixel para o tamanho desejado em centímetros e reprojetando todas as coordenadas para o formato geográfico. Uma vez isso aqui feito, isso já abre espaço para o software ler a imagem reprojetada com o tamanho do pixel certo, e dentro dessa imagem reprojetada eu consigo visualizar agora ela dentro do software. Então essa é a parte que tornou muito mais amigável o uso do software, a escolha dos índices na criação de uma nuvem de pontos. Que agora passou a ter 3 etapas, uma etapa de identificação, uma de filtragem e uma de seleção. Na etapa aqui de identificação, por exemplo, eu vou dar um clique aqui na imagem e vou dar um zoom. Nesse zoom que eu dou, eu já consigo olhar pela cana, trata-se de uma cana plantada no espaçamento duplo alternado. E eu vou localizar a partir de agora o centro da linha dela. E eu consigo utilizar esse box aqui assim para fazer uma combinação dos diferentes fatores que melhor permitem que eu identifique a imagem. Se eu agora pedir que a imagem seja mostrada no índice, ou cada um desses índices, olha. Esse índice é o FNDVI clássico, quem já conhece. Essa daqui é uma banda, por exemplo, a banda vermelha dessa imagem, ela é muito intensa
e polui muito, tanto em cima da cana quanto na entrelinha, não sendo adequada. Eu consigo instantaneamente visualizar isso. Quando eu vejo a relação do verde sobre o azul, eu consigo achar uma distinção muito melhor da vegetação, linha entre linha, aqui está a minha cana. E eu posso também fazer o realce da vegetação caso essa, em relação ao meio em que ela está, estiver mais escura ou mais clara, em geral. Então, se você tiver uma cana muito pequena no meio de uma cana soca, brotando, ela vai estar mais escura do que a palhada na entrelinha. Então, se eu usar a opção escuro, isso realça essa vegetação, permitindo que identifique melhor os pontos sobre ela. Se eu usar a opção claro, ela é muito interessante para quando você tem uma biomassa da cana mais avançada, onde a entrelinha está sendo sombreada pela cana, ou seja, toda a vegetação na entrelinha está mais escura, e a vegetação no topo da linha está mais clara, refletindo melhor o sol, no caso, e daí você consegue a opção clara, ela identifica melhor o centro da linha, novamente. Utilizando essa opção de simulação de pontos, vou clicar aqui agora, eu consigo visualizar instantaneamente para este zoom, para este subset da imagem que eu tenho aqui, a condição no qual a minha nova nuvem de pontos vai ficar. Obviamente, se eu escolhesse uma outra combinação de radiométrica, eu teria uma disposição diferente dessa nuvem, o que me permite muito eu fazer as simulações e encontrar o que seria o ideal para mim trabalhar. No caso, determinando-se que essas condições que eu encontrei já representam para mim uma identificação muito boa da vegetação, eu vou dar início ao processamento da imagem. Agora entra em execução o algoritmo que fará a extração da nuvem de pontos para a imagem como um todo. Mas o que aconteceu inicialmente, não se assustem com essas telas azuis que estão se abrindo aqui, elas estão se abrindo propositalmente porque a imagem foi quebrada em três. 3/3 da imagem sendo executadas, 3/3 da imagem sendo executados ao mesmo tempo. Pergunta, por que isso? Porque agora, cada uma dessas janelas, ele está fazendo uso de um core da sua CPU para a extração da nuvem de pontos. Ou seja, o processo está andando 3 vezes mais rápido do que o VGD clássico. O algoritmo já é em si 2 vezes mais rápido, e agora eu consegui ainda multiplicar por 3, porque cada terço da imagem está rodando uma extração de nuvem de pontos. Eu não preciso fazer nada, todas essas janelas vão fechar automaticamente assim que essa nuvem de pontos for extraída. Okay? O que eu queria deixar claro é que, em termos de rendimento, fazendo-se esse mesmo teste em cima de uma imagem cana dupla alternada por uma área de 450 hectares, nós reduzimos o tempo de extração de nuvens de ponto de 2 horas e meia para 20 minutos. Então, a velocidade se tornou muito mais rápida. Acredito que agora, para essa pequena imagem, 45 hectares, em 2 minutos nós vamos ter nossa nuvem de pontos já extraída e rapidamente ele já vai dar início à próxima etapa, ao próximo processo. Até o cooler do meu computador começou a rodar um pouquinho mais rápido. Está usando mais de 50% da CPU agora, só para extração de pontos. Uma vez finalizado o que vai acontecer agora, da extração de nuvem de pontos, ele começa um processo relativamente rápido de pegar as 3 listas de nuvem de ponto criada para cada terço da imagem, juntando elas numa lista, num arquivo único, e ele já vai ordenar todos esses pontos espacialmente, o que agiliza a operação, quaisquer operações que vão vir agora à frente. Entre as operações que vão vir, e essa é uma etapa muito importante agora que vai acontecer, são a filtragem dos pontos. Caso ocorrer de algum dos pontos tenha sido erroneamente identificado, se tiver caído na entrelinha, se ele tiver uma biomassa muito fraca, se ele, por exemplo, não encontrar nenhuma fileira paralela a ele, olha, aqui estamos, aguarde até as telas de processamento fecharem, as telas acabaram, fechou tudo sozinho, ok. Vamos dar uma olhada na imagem como um todo. Então, gente, aqui está a minha imagem, e sobre essa imagem foi carregado um outro layer. Como vocês podem ver, esse novo layer que foi carregado sobre essa imagem
representa os pontos, os meus pontos que foram classificados pela filtragem. Se eu dar um zoom, vocês vão conseguir ver essa classificação de maneira muito clara, muito objetiva. Olhem aqui, os pontos classificados ali, foram extraídos e já classificados, eles já contêm dentro deles um ângulo, a orientação de como está a linha. Ou seja, ele foi criado, ele já fez uma verificação dos pixels ao redor e já falou, não, eu tenho uma linha vindo nessa direção, criando a visualização de uma pré-restituição de linhas. E você também pode visualizar que todos os pontos que não foram corretamente identificados naquela primeira etapa, eles já foram filtrados fora. Ou seja, eu consigo visualizar que previamente, eu já consigo ter a noção de uma restituição de linha robusta que vai acontecer por essa classificação filtragem que foi realizada. Se eu voltar ao zoom total e entrar para essa outra área aqui, percebe-se que nessa outra área eu tenho uma questão que a biomassa, por causa de questões de luminosidade na qual a foto foi tirada e da própria condição da cana, que essa cana, apesar de ter uma identificação até correta da posição, por causa da biomassa em geral, ela foi excluída. Se voltarmos ao zoom total e limparmos um filtro fora, o filtro da biomassa, e aplicarmos, pronto, recuperamos muito daquela área e falamos, olha, podemos simplesmente dar continuidade ao processamento. Aqui eu tenho uma outra área onde é muito fácil de ver os benefícios que nós temos da filtragem. Olha, todos os pontos em vermelho e amarelo e laranjado que foram removidos, como é que eles estão erroneamente posicionados em relação aos azuis que fazem a verdadeira e real restituição da linha. Então essa daí é uma adicional que nós temos nesse software e ele tem funcionado muito bem em todos os testes nossos. Vamos agora para a última etapa. Eu quero que vocês percebam que até esse momento, esse software que vocês podem baixar e instalar no computador, ele está executando todos esses processos em cima da imagem. Isso tudo é feito sem qualquer custo e pode ser feito em qualquer máquina. Até esse momento, você está tirando não apenas a noção de tirar uma nuvem de pontos para restituir linhas, mas você está avaliando se essa restituição é possível ou não. Porque se as condições desses pontos não forem adequadas, se você já verificar aqui mesmo que você tem uma restituição comprometida de linhas por condições da imagem, por condições de alta biomassa, baixa biomassa, por quaisquer condições que seja, eu consigo visualizar aqui. Eu não preciso submeter essa imagem para qualquer custo se eu verificar desse ponto em diante que essa imagem tem alguma coisa comprometida. Só que eu posso também carregar o boundary dessa imagem, e ele também vai me dar um parâmetro numérico da qualidade dos pontos dentro de cada polígono aqui. Cada um dos polígonos que estão sobrepondo essa imagem, ele capturou todos os pontos presentes nele. Ele já me deu uma quantitativa em porcentagem de quantos pontos eu tenho bons, duvidosos ou ruins dentro de cada área. No caso aqui assim, a grande maior parte das áreas tem uma quantidade boa de pontos. Aqui talvez um pouco mais comprometido, talvez uma outra área aqui um pouco mais comprometida. E isso daí me permite eu falar para, olha, de todas essas áreas aqui eu tenho dúvidas da capacidade de restituição de linhas em uma das áreas. Se aqui eu tenho meu total de área, 45,28 hectares, e eu duvido que esta área possa ter a possibilidade de uma boa restituição de linhas, eu duvido, eu acho comprometedor, melhor não tentar, ou eu já tenho certeza absoluta que não vai dar, posso simplesmente excluir ela do recorte da nuvem de pontos. Não vou enviar ela para o servidor. Eu vou enviar só as outras áreas para fazer essa avaliação. Então, esses 8,7 hectares foram descontados, agora eu vou mandar para o servidor os pontos de 36,58 hectares, essas outras áreas aqui. Entendeu? Então, vocês conseguem observar que aqui eu consigo fazer a seleção daquilo que realmente é processável e eu não vou pagar por aquilo que eu já consigo julgar por aqui, não vai dar certo ser restituído. Então, esse é um medo que pode ser tirado da cabeça de muitas pessoas que têm medo do novo sistema. Vou pagar por hectare, mas será que eu vou ter um resultado bom?
Você já vai ver se esse resultado vai ser bom. Você vai ter a prévia desse bom resultado aqui mesmo, tá certo? Então eu vou dar um concordo com a identificação e a classificação dos pontos e a área que foi calculada. Mando fazer a geração do arquivo de nuvem de pontos. Vamos lá? Demonstração 13 de abril. Ok? Cria-se o arquivo, ele é nomeado agora como IP2. Salvei. Esse arquivo final criado, aqui está a quantidade total de pontos e o tamanho do arquivo, 2.96 MB. Esse arquivo que vocês têm, esse é o arquivo que agora vai ser jogado no novo web service do Inforol. E lá vocês vão poder visualizar não apenas a imagem, mas ocorrerá, eu já estou dando spoiler para vocês, a restituição automática das linhas sobre essa nuvem de pontos classificada. Ok? Então, senhores, é apenas um pequeno adicional aqui para aquelas pessoas que trabalham de repente com voo e trabalham com câmera multispectral e querem fazer uso das bandas multispectrais para dentro do Inforol, essa nova versão do VEG-ID que extrai o centro de massa, já tem toda a capacidade de trabalhar diretamente com imagens multispectrais, bandas infravermelho, bandas red edge, bandas únicas que foram computadas, já um índice de vegetação e um SIG. Ele já consegue diretamente carregar ele dentro dele. Aqui eu estou dando um exemplo rapidinho de uma imagem aqui assim, banda única, já em formato normalizado. E se a gente pegar aqui o próprio VEG-ID, vocês vão ver que eu já carreguei a imagem aqui também e eu posso dar zoom nela normalmente e vocês percebem que aqui eu não tenho opção mais de extrair índice de vegetação, porque não é necessário, eu estou trabalhando diretamente na banda já com a identificação da vegetação e falo, o espaçamento é simples, é centro de linha, vamos simular os pontos e pronto, identificado normalmente, entendeu? Então eu só quero dizer para aquelas pessoas que querem fazer uso de câmeras, outras bandas, agora a gente já está muito mais flexível e podendo usar isso aí, tá certo? Beleza, vamos para a próxima parte. Vamos apontar para vocês esse novo web service agora que a gente está desenvolvendo, que ele vai auxiliar muito a parte de gerenciar todos os processamentos feitos, principalmente na mudança do novo sistema. Então, senhores, aqui estamos dando uma prévia do novo web service que a gente está desenvolvendo aqui. O nosso colaborador, Leonardo, ele fez essa demonstração, eu estou só gravando aqui. Aqui você pode fazer a visualização agora da área. Uma vez que você carrega o arquivo EP2 e o boundary já está inserido dentro dele, você vai visualizar ele sobre um plugin aqui do Google Maps. E você vai conseguir checar certinho a localização da área, se tudo está batendo, o tamanho, quantidade de créditos que você tinha como cliente, a quantidade de créditos que vai ser debitado processando-se essa área. Você pode colocar uma observação, tipo, uma das áreas aqui não apresentou suficiência para processamento, um dos polígonos. Correto. Uma vez feito isso, você simplesmente pode confirmar o download. E temos aqui também a opção de cadastrar um diferente tipo de usuário. Esse usuário, além de poder fazer o processamento, ele também vai ter a liberdade de visualizar todos os processamentos já feitos, em termos de quantidade de área que foi feita, a localização, até a possibilidade de fazer o download da lista completa de quem fez da empresa, quanto foi feito, todas as observações e também descarregar, ou se quiser e for salvo, os boundaries. Então, essa parte é a parte de restituição de linhas que a gente conseguiu automatizar a partir da nuvem de pontos. Foi, na verdade, um avanço que deixou a gente bem animado. Não só pelo que a gente conseguiu, os resultados, obviamente vou mostrar aqui para vocês. Bom, melhor apenas mostrar para vocês como está indo. Então, senhores, aqui é talvez um dos maiores breakthroughs que a gente conseguiu com relação ao novo Inforol, que é a parte de restituição automática das linhas. A primeira parte da identificação, da limpeza dos pontos, de tudo, ela é de extrema importância para essa próxima fase. Então, houve muito esforço tanto na primeira parte quanto nessa próxima que eu vou mostrar para vocês aqui. O que vocês estão vendo aí é uma tela de MS-DOS, nada elegante, e que não vai fazer parte do dia a dia do novo Inforol. O que acontece? Eu só vou mandar executar aqui o comando que vai estar no servidor, aquele que vocês viram, que no momento em que você confirmar que você quer processar a área, ele vai dar início a esse processamento que eu vou mostrar para vocês. Esse processamento é o seguinte: ele vai chamar o comando e vai mandar pegar aquele arquivo que foi criado no exemplo aqui dado, no demonstração 13 de abril,
e ele vai fazer toda a restituição de linhas em cima desse arquivo de nuvens de ponto que foi criado. O que aconteceu agora, ele simplesmente separou a nuvem de ponto de cada polígono daquele arquivo e ele está reconstruindo as linhas polígono por polígono. E cada polígono reconstruído, 9 hectares, agora 1,43 hectares. Toda a reconstrução está acontecendo automaticamente. Não há necessidade de adição de qualquer referência de linha base para restituição, não há. A restituição é 100% automática. Isso daí não é ajuste, é restituição. E uma coisa que a gente tem notado é que ele tem trabalhado numa velocidade muito satisfatória. Aqui a gente vai fazer a restituição, ele vai conseguir restituir, ele já está nos finalmente aqui do último polígono. Fez a restituição de 34 hectares, tempo de processamento de 45 segundos, certo? Se eu agora for aqui, abrir o QGIS, vocês vão ver a área. E eu vou carregar aqui no QGIS a área feita. Opa, linhas, demonstração, ok. Essa daqui é a área feita, gente. Essa aqui é a área que foi processada, no caso. Aonde ele conseguiu fazer o processamento, tá certo? Onde ele conseguiu restituir a linha automaticamente. Deixa eu só mudar a cor aqui. Ótimo. Isso. Ok. Então você consegue ver que ele fez um bom trabalho em geral da restituição de linhas. Isso aqui dá para ver bem das áreas. Ele segue muito bem o padrão de curvas em geral. Ele respeita muito bem as curvas da área. Ele tem um bloqueio bem próprio dele, que ele falou, se ele tem dúvida de como a linha vai ser feita e como a linha vai sair, ele simplesmente se abstém de fazer ela, porque o tempo gasto para edição ou encontrar o erro geralmente é muito maior do que o erro para você simplesmente ir lá e fazer, se necessário, a restituição da linha. Obviamente, nós temos essas poucas partes aqui do talhão, onde nós não conseguimos fazer onde ele não conseguiu, seja por causa da curva muito fechada, com ausência de biomassa, o software ele ficou um pouco confuso na hora de fazer a restituição, ele não conseguiu emendar. Mas essas são, assim, poucas exceções que nós temos em relação à condição se você tem uma imagem de muita boa qualidade, muita boa biomassa. E nada impede, se você perguntar, mas Mark, peraí, eu vou ter essas partes, a gente está trabalhando para que do servidor também exporte um arquivo geográfico que indica onde estão localizados os erros onde ele não conseguiu restituir, para você poder, se necessário, pegar a nuvem de pontos que você também baixou do servidor e poder ainda fazer a restituição. Ou seja, esse softwarezinho aqui, o Hole Finder, ele não desaparece, ele continua existindo. Ele sempre vai abrir a possibilidade de você poder fazer uma restituição manual, se necessário. Aqui, ó, aqui tá, vou até abrir aqui agora o boundary. Isso. E tudo aqui ainda permite que eu vá aqui e fala, opa, vamos lá. Olha, vou fazer a restituição dessa linha aqui. Tudo ainda continua nesse sentido. Tudo ainda permite... Opa, desculpa, aqui está gravado no padrão de 1,5 metros. Vamos aqui. 4. Ok. Então aqui eu ainda posso continuar fazendo totalmente a minha restituição manual, se eu verificar que, de alguma maneira, eu tenho locais onde a restituição automática ele não quis se arriscar a restituir justamente por questões de erros ou questões de uma nuvem de pontos não satisfatória. Mesmo essa parte aqui, talvez um pouquinho mais desafiadora, eu poderia restituir manualmente sem problema nenhum. Diminuir o comprimento do segmento, variação do ângulo de procura. Ok. Então... tudo aquilo que ainda era, então, a parte que talvez me daria mais trabalho, eu poderia fazer essa restituição facilmente manual, nas poucas partes que ainda sobraram, e
poderia simplesmente fazer a união das linhas, eu poderia simplesmente carregar as linhas feitas, apagar as partes ruins e simplesmente fechar com as partes boas, se for o caso. E a gente espera que, se você tiver uma imagem de boa qualidade, com boa biomassa, com boa radiometria, nada impede de ela sair 100% já bem restituída. Se houver algumas poucas partes, a edição vai poder ser feita a partir de qualquer SIG, você tem um arquivo geográfico. E o Hole Finder vai estar sempre lá para terminar e fazer o que quer que, de repente, possa aparecer como erro. Tá certo, gente? Então, senhores, de tudo que a gente mostrou até agora para vocês, fica a pergunta, o que está faltando? Obviamente, a gente quer deixar esse software à disposição comercial, colocar ele sobre o Inforol 1.0. Só que está faltando alguns pontos técnicos que a gente quer terminar antes de qualquer coisa. Vamos fazer a implementação da identificação geográfica e automática de erros em linhas. No caso da restituição automática, se ela acusar que alguns pontos não foram bem informadas, as linhas e tudo mais, já geograficamente já guiar a pessoa lá e corrigir, que torna isso muito mais rápido. A gente quer implementar o algoritmo de ajuste de linhas de CAD, linhas de piloto, linhas de projeto, com a nuvem de pontos, que já é extraída do VGID. Já testamos o algoritmo aqui, conseguimos fazer esse ajuste. É um ajuste, gente, isso não é restituição. Restituição, eu crio a linha a partir de algo diferente. Se eu já tenho a linha, eu não restituo ela, eu estou ajustando ela. E esse ajuste ocorre com a nuvem de pontos numa velocidade muito superior à restituição. Chega a ser 5 vezes mais rápido do que a própria restituição, com a possibilidade de fazer um número muito grande de hectares por dia. Depois disso, gente, é testar e colocar um produto bem robusto na mão de vocês. Nós temos imagens de sobra para isso. Colocando aqui num pequeno quadradinho o que nós queremos para 2021. E a gente espera que tudo isso aí possa chegar para vocês. E estamos muito satisfeitos e muito animados com o que está vindo. E espero que a gente possa ver vocês depois. Tá certo?